Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, estamos chegando com mais um ADV Jus. Queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha aqui na TV, também nas redes sociais e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Carlos César Barbosa. O Dr. Carlos César Barbosa é promotor de justiça do MP aqui de São Paulo, com graduação e mestrado pela UNAERP. Aqui também em Ribeirão Preto ele responde pela Promotoria de Defesa do Consumidor, também da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Ele é autor de livro e trabalhos jurídicos publicados. Tem evidentemente um rol de serviços prestados em favor do judiciário. A nossa pauta, uma visão legal do momento político atual. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Carlos César Barbosa, muito obrigado pela sua presença, isso muito me honra. Satisfação é minha, doutor Marco Antônio. Tá certo. Doutor, nós estamos aí vivendo um período de grande instabilidade política, né? Tem gente que fala que a gente está a possibilidade até de uma quebra institucional. Doutor, a culpa é evidentemente do governo, né? Mas será possível que somente da incompetência governamental ou será também que nós eleitores temos culpa disso, doutor? Você matou a charada da incompetência governamental, né? Agora, lamentavelmente, o brasileiro ele não tem a tradição de uma cultura avançada, de uma boa formação educacional, e isso obviamente que reflete no momento de escolher o candidato em que vai votar, não é? Eu costumo dizer que a liberdade efetiva da pessoa para pensar, para refletir e também para votar se adquire com a educação, não é? Com a educação. E infelizmente a população brasileira, notadamente de determinadas regiões do país, tem um desenvolvimento educacional ruim. Precário. E isso acaba pesando bastante na hora do processo eleitoral. É verdade. Doutor, historicamente o Brasil, a gente tem conhecimento aí que já teve até o voto censitário aqui no país, né? O senhor acha que aqui no Brasil, por exemplo, se tirássemos talvez a obrigação, né, a obrigatoriedade do voto, talvez seria por aí uma depuração da qualidade do voto? O senhor acha que isso aí tem algum sentido? Eu acho que seria uma ferramenta. Eu sempre defendi o voto facultativo. Eu acho que o voto facultativo ele acaba estimulando aquele que tem uma consciência política boa, uma boa formação, a comparecer às urnas, né? E acaba desestimulando aquele que não conhece a política, que não tem interesse, não é? Que às vezes não tem capacidade de discernimento a respeito dos candidatos que se apresentam nas eleições. Eu concordo com você, eu sou um defensor, sempre fui um defensor do voto facultativo. Certo. Porque a gente se fala muito, né, nós mesmos, e temos acompanhado, né, as eleições. Olha, prestem atenção no seu voto e tal, e às vezes a gente observa, não estou falando só em nível federal ou só em nível municipal, a gente observa que existem algumas surpresas que, infelizmente, depois todo mundo, naquele eu não votei, não é isso, doutor? É verdade, é verdade. E não é só no voto, né, Marco? A gente tem que observar que o processo democrático ele não se resume ao voto, né? O cidadão ele tem que acompanhar o trabalho daquele candidato no qual ele votou, se foi eleito, né? Tem que acompanhar, tem que cobrar,
tem que censurar, não é? Então essa participação política é tão importante, a participação política do eleitor é tão importante quanto o momento do voto, né? Mesmo porque, né, doutor, a gente acompanha aí assim, uma utilização, né, exacerbada de populismo, né, do pessoal, principalmente que está disputando o cargo eletivo, né, que às vezes a gente, puxa vida, fala, isso não é possível, isso é uma tentativa de infantilização do voto. Olha, eu acho que isso aí caberia até uma criminalização, porque é demais, né, doutor? Isso resultou no que nós estamos acompanhando agora no nosso país, né? Nós tivemos uma eleição federal, uma candidata que prometeu manter políticas, que prometeu manter investimentos, né? E já nas suas primeiras semanas de mandato vieram as novidades, né? O país com uma dívida muito grande, o país que realizou uma política econômica equivocada, uma política gastou mal o dinheiro do Tesouro Brasileiro, né? E hoje nós vivemos essa situação muito em razão das mentiras que foram contadas em campanha, não é? Do que você chamou de infantilização porque, do eleitor. Né, induz, né? É uma indução, né? A pessoa não tem aquela opção de uma escolha de uma forma mais simplificada, não é isso? Nós temos eleições aí pela frente o ano que vem, né? Será até algo interessante acompanhar a postura dos candidatos. Então, o eleitor vai ter que ficar de olho. Aquele candidato que prometer muito, fique esperto com ele, fique atento com ele. Quando a esmola é muito, né, doutor? Quando a esmola é muito, você desconfia. Né? Doutor, agora, nesse mesmo viés aí, evidentemente que a grande mídia, ela privilegia o noticiário em nível federal, às vezes o estadual. E às vezes o nível municipal fica às vezes restrito a jornais locais, telejornais locais, que não dão, às vezes, ou por interesse, ou por algum outro motivo, às vezes eles não reverberam, às vezes, certos procedimentos, certos acontecimentos do executivo municipal. Mesmo porque a gente observa que, puxa vida, Ribeirão Preto, uma cidade tão pujante, né? Não é que queremos puxar aqui a brasa para nossa sardinha por sermos daqui, mas nossa cidade é uma cidade tão rica, uma cidade tão importante, é inconcebível que ela esteja na situação de dificuldade que ela se encontra, né, doutor? Dificuldade muito grande. Primeiro, falando da questão dos veículos de imprensa. Eu acho que é lamentável que alguns veículos de imprensa, né, se proponham, né, se disponham a realizar um trabalho que não seja confiável, não é? A imprensa tem que ser livre, ela tem que noticiar aquilo que o cidadão necessita, de fato, ouvir, que é a verdade. Prestar o serviço. Prestar serviço, ouvir a verdade. E não fatos maquiados, não é? Ou fatos ali, aquela coisa de levantar a bola para para outro, né? Isso realmente é muito ruim. Agora, quanto a Ribeirão Preto, a cidade está numa situação, acredito eu, que jamais vista em toda a sua história, com uma dívida muito grande, com uma inadimplência muito grande, não é? Quer dizer, o dinheiro foi mal utilizado, não é? Então, hoje nós vivemos uma situação muito preocupante em Ribeirão Preto, né? A cidade está num momento muito delicado. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-lo para que você participe conosco aqui do ADVJus, ok? Mande a sua sugestão de pauta para que a gente a coloque aqui em uma entrevista, evidentemente que vamos mencioná-la, que foi você que nos enviou, ok? O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Estou esperando. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Esteja ao alcance dos melhores consumidores da cidade. Anuncie na revista Atual Ribeirão. Com formato objetivo e moderno, seu negócio ganha um destaque especial.
Excelente tiragem com distribuição em toda a cidade. Conheça e anuncie. Revista Atual Ribeirão. Curta nossa página nas redes sociais e acesse nosso site atualribeirão.com.br. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Traveler Cheques e o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então aqui com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Carlos César Barbosa. A nossa pauta, uma visão legal do momento político atual. Doutor, inclusive agora nós estamos vivendo aí um verdadeiro impasse, né? A gente olhar lá para o cenário federal, né? Nós estamos lá com a possibilidade de aceitação de um processo de impeachment e de um desencadeamento de uma cassação de um parlamentar por falta de decoro parlamentar. E nós aqui, espectadores, o que esperar dessa situação? O país parado por conta disso, né? O país praticamente parado por conta disso. Já existem pedidos de impeachment protocolados no Congresso Nacional. Nós temos um presidente da Câmara respondendo a processo por fatos graves, não é? Então esse impasse na condução de um processo de impeachment, não é? Uma eventual expectativa de renúncia, isso acaba paralisando o Congresso Nacional, acaba prejudicando o cenário econômico, porque cria uma instabilidade política que não é boa para o cenário econômico, ou seja, o capital foge do país, não é? O dólar aumenta, a inflação aumenta, quer dizer, isso é muito ruim. Nós temos que torcer para que essa situação se resolva rapidamente. Ou acontece o impeachment, acontece a renúncia, ou então se faz um trabalho em torno da atual presidente, não é? De modo que se dê sustentação a ela para que ela continue a governar. E precisa ser por brevidade, nós não podemos ficar nessa incerteza. É verdade, precisa ser Alguma rápido. coisa tem que acontecer. É verdade, rápido. É rápido, quanto antes melhor, né? Doutor, agora passando um pouquinho para o lado nosso, né, o lado do judiciário, né, e ainda lá no nível federal, a gente tem na nossa Corte Suprema que às vezes ela nos surpreende com algumas decisões, ainda que isoladas, mas algumas decisões que elas às vezes vêm contradizer certos interesses, inclusive da nação, né? Algumas pessoas falam nesse naipe. O senhor acha que também por isso nós podemos levar em consideração que o nosso judiciário está enfraquecido? Eu vejo um momento de fortalecimento do judiciário. O momento atual me parece de fortalecimento em razão do que vem acontecendo aí na Operação Lava Jato, em razão do que já aconteceu no Mensalão, não é? O judiciário está dando demonstração de força. Agora, no caso específico do Supremo Tribunal Federal, eu sempre fui um crítico da maneira como um jurista tem acesso ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós precisamos repensar isso, não é? Nós precisamos repensar isso. Nós temos juristas extraordinariamente competentes no nosso país, qualificados, né? E muitas vezes você acaba assistindo a um jurista novo, às vezes um jurista vinculado a interesses partidários, né, ascendendo ao Supremo Tribunal. Eu defendo a tese de que nós precisamos rever a forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o judiciário, de um modo geral, ele vem mudando para bem, não é? Vem mudando para bem. Eu acho que um retrato claro disso é da Operação Lava Jato, das decisões já proferidas na Lava Jato. Eu acho que isso acaba contaminando pelo lado bom, vamos assim dizer, não é? Todo o Poder Judiciário, não é? Fortalece o Poder Judiciário, decisões firmes, decisões que são mantidas
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso acaba inspirando todo o judiciário a trabalhar com uma firmeza maior, né? É verdade. Doutor, inclusive a gente quer fazer aqui uma ressalva que nós acreditamos que realmente existe pessoas de bem lá. Esta semana mesmo nós acompanhamos um pronunciamento do ministro Marco Aurélio e ele mesmo se reportando a respeito da situação que vivemos, ele falou que o principal que o Brasil está vivendo agora não está sendo observado pelos, vamos dizer assim, as principais autoridades, né, do Legislativo e do Executivo, que é a crise financeira, a crise do desemprego, da dificuldade, e essa reflete diretamente na mesa dos menos favorecidos. Então, quer dizer, a gente tem que também dar o braço a torcer, pelo menos tem ali uma cabeça pensante muito muito sensato, boa. porque o foco hoje está na questão da briga política, não é? Enquanto aumenta o desemprego, aumenta a inflação, não é? Cria-se uma instabilidade econômica, não se vota projetos importantes no Congresso Nacional, não é? Foi muito sensata essa ponderação dele. Ele falou de uma forma, pensando realmente nas condições dos menos favorecidos, que justamente a inflação que vem voltando aí, o aumento de preço, vem trazendo um gravame que pode chegar aí a níveis insustentáveis. Claro, né? A gente observa isso daí. Você já recebeu o jornal eletrônico do nosso portal? Você já recebeu o jornal eletrônico do ADVJus? A gente já está enviando, ok? Se você não recebeu, é só você entrar em contato conosco aqui no nosso endereço, programa@advjus.net. Pode mandar seu feedback se você gostou e também se tem alguma sugestão. Mais um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é rapidinho. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137, 3234-2720. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Traveler Cheques e o Connection Travel Money, ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Legal, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Carlos César Barbosa. A nossa pauta, uma visão legal no momento político atual. Doutor, uma coisa que vem intrigando aí grande parte do contribuinte é com relação a essa insistência que a gente observa lá do ministro da Fazenda em querer trazer de volta a CPMF. E ele alega que esse seria, assim, essa seria a única forma de conseguir dar sequência, né, para que o Brasil respire e volte novamente a ter condições de melhora. Agora, o que eu pergunto é o seguinte: e a parte do governo, né? Porque só arrecadar, como é que faz? E a mordomia, e o gasto excessivo, e o corte governamental? O senhor acredita que somente o implemento do imposto que ele quer, isso é justo? Isso vai trazer realmente esse benefício que ele está se propondo? Na minha visão, Marco, o governo teria que fazer a sua parte no primeiro momento, não é? E não tem feito, essa é a grande verdade. Tem alguns atos demagógicos aí, como por exemplo, a presidente reduziu o seu salário, o salário dos ministros em 10% e tal. Quer dizer, isso é a pura demagogia. Quer dizer, nós sabemos que de janeiro até setembro desse ano foram 2.200 voos
com o jato da FAB utilizado por políticos. Isso sem contar o jato presidencial, os voos da presidente, né? Só o ministro Kassab utilizou quase 200 vezes, 186 vezes. Cada trecho, cada perna desse voo, estima-se que custa em torno de R$60 mil. Quer dizer... Olha só onde que nós vamos. Né? Além disso, você tem comitivas acompanhando a presidente da República em eventos fora do país. Não é pequeno. Né? Então, aluguel de limusine, hotéis caros. Então, eu acho que é necessário mostrar, né, que nós cortamos na carne. Olha, o governo cortou na carne, nós restringimos isso, restringimos aquilo outro. Agora, quanto ao ajuste fiscal, eu particularmente acho que se ficar só na CPMF, né, olha, se ficar só na CPMF, eu acho que é de levantar a mão para o céu. Vamos torcer para que esses economistas sejam aí iluminados, né, e tenham um pouco de consciência, né, com a situação do cidadão brasileiro, que já é bastante penosa. Sem dúvida. Doutor, agora a gente teve aí notícias essa semana, né, daquela verdadeira pizza lá na CPMF do Congresso, na qual a gente já vislumbrava esse final, né? Mas, como o senhor mesmo disse, com bastante esperança, a gente observa o trabalho excelente que vem sendo prestado lá pela Justiça Federal, lá do Paraná. Mas existem aquelas pessoas que são mais céticas, né? Que inclusive teve aquele pedido de fatiamento e tal, e algumas pessoas colocaram talvez aquele trabalho assim, ali perto da Berlinda, né? O senhor acha que nós corremos algum risco, doutor, depois da gente não ter, assim, um resultado, não digo um resultado enorme, porque já tem gente condenada, né? Mas o senhor acha que nesse viés aí, desse fatiamento, que a gente corre algum risco, doutor? Olha, nós temos uma Constituição que tem que ser observada, nós temos um Código de Processo que tem que ser observado, né? Nós não podemos também, a pretexto de que o juiz Moro do Paraná vem trabalhando com rigor, né, tentar jogar todos os processos para o Paraná, de modo que a se correr o risco de uma eventual nulidade futuramente por questão de incompetência, né, incompetência territorial. Agora, eu não vejo com preocupação, porque a justiça como um todo, não é? A justiça não se restringe ao juiz Sérgio Moro. Não é? Nós temos juízes federais por todo o país que são excelentes juízes, né? Nós temos excelentes ministros no STJ e no STF também. Né? Então, eu não acredito, né, que o trabalho que já foi desenvolvido pelo juiz Sérgio Moro, e o trabalho que ainda deve ser desenvolvido em função do desdobramento das investigações, que isso seja prejudicado. Eu acho que essa linha de firmeza vai continuar. Com certeza, vamos aguardar, né, doutor? Doutor, agora nós vivemos aí praticamente, alguns autores reputam isso aí quase que como um fenômeno, né? Eu estou me reportando, por exemplo, a época que teve o impeachment do ex-presidente lá das Alagoas, com relação agora ao posicionamento de alguns seguidores, né, do partido do governo, que eles denunciam ou eles querem imputar como se fosse um golpismo. Na verdade, é uma figura que está lá na lei, que é o impeachment, e é gozado, né, doutor? Na época do ex-presidente Collor, era quase que uma unanimidade, não tinha pessoal defendendo, né? Praticamente todo mundo pensava na nação. Por que será que agora existem, assim, ferrenhos defensores aí do Partido Vermelho que querem imputar, na verdade, isso aí é golpismo, nós não admitimos? Isso é um fenômeno, isso aí é uma ideologia? O que é isso, doutor? Eu vejo isso com muita clareza, né? Nós temos uma Constituição que diz lá quando é possível impeachment, quando não é possível impeachment, né? Obviamente que se foi instaurado um processo de impeachment contrariamente àquilo que prevê a nossa Constituição, esse processo vai cair no Supremo Tribunal Federal. Sim. Ele não vai. Agora, falar de golpismo, né, é uma coisa que vem acontecendo já há algum tempo. Isso foi criado, lamentavelmente, pelo PT, pelo partido do governo, quando criou aquela cisão, né, nós e eles. Né, nós
representantes dos pobres, da classe trabalhadora e a classe média, né? Quando, na verdade, nós sabemos que o governo, ele governa para o país todo, né? Então, essa história de golpismo, né, quem tem que dizer se é golpismo ou não é golpismo, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acho que não adianta esses arroubos de retórica, né? É golpismo, é isso, é aquilo outro. Quer dizer, quem tem que, em última instância, quem há de dizer, olha, isso foi correto ou não foi correto, é aquele tribunal que se apresenta como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. O resto é conversa fiada. É verdade. Doutor, nós falamos bastante aí em nível federal, né? O deputado Ulisses Guimarães, quando ele ia falar a respeito de mudança e tal, ele falava que o maior medo do político era o povo na rua, né? Agora, hoje nós temos uma mudança. Hoje o povo, às vezes, que ia para a rua, ele fica ali atrás do monitor do computador, falando na rede social. O senhor acha que muitos, eles se escondem atrás do monitor e descarregam no teclado e deixam de ir na manifestação? O senhor acha que isso acontece, doutor? Eu acho que descarregar no teclado é uma forma de externar a insatisfação, a indignação, né? Mas ir para as ruas também é muito importante, não é? Naquele contexto de que nós falávamos, né? O cidadão, ele não votei e pronto. Resolver a eleição, agora eu só apareço na próxima eleição. Não, ele tem que acompanhar, né? Protestar, não é verdade? Então, fique lá com as suas manifestações, mas vá para a rua também, né? Importantíssimo, né? Doutor Carlos César Barbosa, nós estamos no finalzinho do ADV Jus. O que mais o senhor gostaria de deixar consignado aí para os nossos amigos que nos acompanham sempre aqui no nosso programa, em nível aí da nossa pauta, doutor? Olha, eu acho que nós tratamos de temas aqui interessantes, né? Abordamos aspectos jurídicos em torno desses temas. Eu queria aproveitar esse final de programa para te parabenizar pelo programa, né? Você já tem aí, está com 3 anos do ADV Jus, né? E muito bem sucedido. E é o tipo de programa que é prestação de serviço, né? E nós precisamos muito disso na TV brasileira. Tá certo. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu quero te agradecer muito a sua presença aqui hoje comigo. Muito obrigado, viu? Tá certo. Olha, meus amigos, você pode novamente rever esse programa com o Dr. Carlos César Barbosa. É só você acessar o nosso site www.advjus.net, ok? Desejo a você um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br